que nos acompanham neste curso bíblico popular. Olha, nós já vimos alguma coisa das histórias dos patriarcas. Como eu disse, essas histórias são colecionadas na Bíblia como uma espécie de uma coxa de retalhos, que às vezes não tem muito a ver uma coisa com outra, mas são importantes, são tradições antigas, e nós estamos vendo algumas tradições relacionadas a Jacó, que foi apresentado como filho de Isaac, que era filho de Abraão. Faz parte desta busca de uma família só, a descendência de Abraão. Então, todos aqueles hebreus, mesmo que fossem de famílias diferentes, vão sendo colocados como todos descendentes de Abraão, como também alguns povos vizinhos. Bom, nós temos ainda na história de Jacó um episódio curioso e que justifica o nome de Israel para a mesma pessoa. Olha, aí sempre lembrar, Jacó é a mesma coisa que Israel. Israel, mesma coisa que Jacó. De onde é que vem essa história de Jacó ser o nome de Israel e Israel ter o nome de Jacó? Então, esse Jacó ia andando com as suas duas mulheres, as escravas das mulheres, e também seus 11 filhos. Jacó ajudou todo mundo a atravessar um rio, um córrego, não é? E tudo o que ele tinha, trazia muita coisa, ele estava bem rico. Aí, quando depois acabou tudo, cada um se acomodou, etc., armaram barracas, sem dúvida, qualquer coisa assim. Aí parece que um homem se pôs diante dele e começou a lutar com ele. Passaram a noite lutando. Vendo que não podia vencê-lo, esse indivíduo atingiu a coxa dele, de modo que um nervo da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Vai ver o ciático, alguma coisa assim. Aí o homem disse para Jacó: larga, pois já vem vindo a aurora. Mas Jacó respondeu: não vou te largar se você não me abençoar. E o homem perguntou: qual é teu nome? Jacó respondeu ele. E ele lhe disse: agora para frente você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceste. E Jacó lhe pediu então: diz-me por favor teu nome. Mas ele respondeu: para que perguntas meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Fanuel, porque ele tinha visto, o verbo no hebraico significa ver a face, tinha visto a face de Deus e não tinha morrido. E então Israel significa que lutou com Deus. Aí não adianta procurar outras explicações, porque ela se explica por si mesma. Interessa como a Bíblia explica. Fazer uma especulação a respeito da origem das palavras, etc., e, vamos dizer assim, da literatura, da linguagem toda, não é o propósito. Bom,
Depois, aí tem Jacó com Esaú, porque os dois irmãos brigavam o tempo todo. Essa briga de Jacó com Esaú reflete o conflito quase que permanente do povo de Israel com um povo vizinho ali. Nós vamos logo ver um pouco, não é? Com os Edomitas. Edom são os descendentes de Esaú. E eles, então, com Israel, vivem num conflito permanente. E aí a explicação desse conflito. Mas no capítulo 33 ainda tem Jacó se reconcilia com Esaú. Às vezes viviam em paz, às vezes em guerra, os dois povos ou as duas famílias, que não eram muita gente realmente, né? E então Jacó chama Esaú de senhor. Esaú responde: já tem bastante, meu irmão, fica com o que é teu. Ah, não, respondeu Jacó, se eu alcancei teu favor, então aceita de minha mão os presentes. Aí ele deu muita criação tal para Esaú, aí acabaram fazendo as pazes, né? Acabaram fazendo as pazes e viveram em paz. Mas depois volta novamente o conflito. Então essas histórias refletem a convivência conflituosa e às vezes pacífica entre os dois povos, aquelas grandes famílias, seja de Jacó, seja de Esaú. Tem um episódio também desses retalhos recolhidos pelo livro do Gênesis, um episódio curioso também. Eles tinham uma irmã, mas que foi estuprada por um morador do lugar por onde eles passavam, não é? E então eles ficaram, os dois dos irmãos, são Simeão e Levi, os dois irmãos, os filhos de Jacó. Eles combinaram se vingar daquele povo, do fulano que estuprou a irmã deles. Então eles começaram a agora vocês, não, mas pode deixar que o fulano lá falou, não, pode deixar que a gente casa com ela. Aí eles falaram, não é assim também tão fácil, não. Primeiro vocês têm que passar para a nossa religião. Vocês têm que circuncidar. E todos os homens. Não é só o responsável pelo estupro, não é todos os homens. Tem que circuncidar. E aí, afinal de contas, a turma daquela cidadezinha resolveu, então, aceitar os homens do lugar. Aceitar circuncidar todo mundo. Tudo bem. Aí circuncidaram todos os homens do lugar. Quando foi 3 dias depois da circuncisão, quando o negócio, a ferida estava mais doída, mais terrível, eles foram lá e mataram todo mundo. Porque os homens não podiam reagir, não aguentavam nem fazer nada por causa da circuncisão que ainda não tinha cicatrizado e que estava no dia que bem coisa. Aí Jacó chamou a atenção deles, mas já estava feito. O que mais? Aí
vem as histórias de um voto de Jacó em Betel. Betel, o nome que Jacó deu para aquele lugar, casa de Deus. Então, cumpriu uma promessa que tinha feito lá. Depois fala dos Edomitas, não é? Que são os descendentes de Esaú. E chegamos à novela do José do Egito. Você conhece essa novela, José do Egito? Conheço, padre. Como é que é? Resume para nós. Jacó, ele tinha, então, os 12 filhos, né, padre? E dentre deles destacava um que era José, né? E um menino muito sonhador, né? Tinha muitos sonhos, sempre chamava a atenção do pai. E os irmãos dele, os outros 11 irmãos, então ficaram com ciúme, né? E foram então e venderam o José para o Egito, né? Para os israelitas. E contaram para o pai que ele foi morto, né? Mataram lá um animal lá, sujaram a roupa dele de sangue. Falaram assim, ó, o José morreu. O José havia sido vendido para os escravos, para o Egito, né? E foi para lá. Depois foi servir ao faraó, e aí vem outra história por trás, né? Se envolve com a mulher da de Potifar, ela querendo enganar ele. No final da história ele acaba vencendo, depois os irmãos dele, num período de seca, vai para o Egito, ele ajuda os irmãos nem sabiam que era ele, né? E ele havia lá se tornado, como podemos dizer assim, o primeiro-ministro lá do Egito, né? Então a história dele, assim, essa novela aí, vai resumir isso, entre briga, entre acerto aí, mais ou menos isso, né? Aí, talvez, no fundo, haja pode ser, né? Um fato histórico que num certo período, um outro povo de outra nação dominou o governo do Egito, que pode talvez refletir isso ou está apoiado nessa possibilidade, né? E aí o José estaria representando essa novela e estaria, a gente vê que é uma novela, certas coisas curiosas, aquela história de interpretar os sonhos dos que estavam na prisão com ele, etc. Isso aí que ajudou a libertá-lo aí, porque o faraó teve um sonho, levaram ele para interpretar o sonho do faraó, né? E ele interpretou corretamente, e aí o faraó fez dele o chefe de tudo no Egito. Ele ficou sendo a pessoa mais importante do Egito. O sonho do faraó era negócio de vacas gordas e vacas magras. E também de espiga cheia, carregada, e espiga murcha, sem trigo nenhum. Espigas daquele tempo, a coisa deles era o trigo, né? Os cachos de trigo. Então, 7 espigas ou vacas, também 2 sonhos semelhantes, das vacas e das espigas, dos cachos de trigo. Primeiro vem vacas com bastante saúde, gordas, etc. E os cachos de trigo bem carregados, 7. Depois vem 7 vacas magrinhas, e vem 7 espigas murchas, secas, parece que não tem nada. E então o José interpretou que virão 7 anos de fartura, de bastante
colheita grande, tudo beleza, e 7 faltando tudo, e de miséria e coisa. Então vamos guardar na época boa, de vacas gordas, de espigas, de cachos carregados mesmo de trigo, nesses 7 anos, guardar, fazer, abastecer bastante, para depois vender nos 7 anos de seca. E assim foi feito, né? E assim, de um certo modo, José acabou ensinando para o Egito como saber aproveitar a situação para ganhar dinheiro, para lucrar, né? E evidente, nos 7 anos de seca, então Jacó estava com os filhos dele ali em Canaã, perto ali do Egito, e mandava no Egito, porque só lá que tinha alimento bastante, que eles tinham guardado nos 7 anos de fartura. Guardaram, armazenaram bastante para depois vender bem caro, né? E bem, aí toda a história no meio, né? O José começou. Agora a questão do Potifar é que inventou a mulher dele, quis atrair José para ela, e o José fugiu e tal, e ela inventou. O Mário foi na prisão de José, esse pai, mais no começo. Mas então essa novela leva até depois José. Os irmãos de José vão comprar os alimentos lá, né? Todo ano, porque deles não deu, a terra não deu, estava tudo muito ruim. E aí precisa, aí senão a gente morre de fome. E aí vem toda essa coisa bem desenvolvida, como numa novela mesmo, né? Os filhos que vão ao Egito, uma hora vão e eles não sabem que é José, o que comandava tudo lá. Ele exige que eles levem o irmão mais novo, que era um abaixo dele, o Benjamim, e ele fala, mas o nosso pai, se já perdeu um filho, agora se perdeu o outro e tal, e aí como é que vai fazer? Nosso pai está velho, não vai aguentar, vai morrer. Não, exigiu que eles levassem. Aí o Benjamim foi. Quando estavam voltando, o José mandou os funcionários dele lá do Egito colocar algumas coisas de valor deles lá do Egito no saco de alimentos, que eles estavam no saco do que o Benjamim estava levando. Algumas taças, né? Joias Umas taças, umas coisas de valor lá. E depois mandou atrás. Assumiram uma coisa lá, deve estar com vocês. Não, aí mandaram para o Benjamim. Nossa Senhora, aí fica o Benjamim preso. Aquilo. Então toda essa novela pode estar inspirada nessa história de um povo diferente que andou dominando o Egito, e no fim o povo de Israel ou de Jacó, a família de Jacó, tornar-se tornar-se a família de Jacó, ficar no Egito, né? Ficar sob o domínio do Egito, que depois vamos ver
o que vai acontecer, não é? E Jacó ainda viveu bastante tempo depois. Olha, de José encontra, aí no final tem algumas coisas importantes da história, não é? No capítulo 47, por exemplo, o Jacó e os filhos foram para lá e José já tinha se revelado aos filhos e aos irmãos, né? E depois levaram também o pai Jacó. E aí o faraó deu toda a força para José, pois a família dele morava lá no canto do Egito, num lugar muito fértil, e depois, bem no norte do Egito, no nordeste do Egito, uma região bem fértil, e a família, então, ficou crescendo ali, multiplicando, né? Agora, José vendia esse trigo, ia guardando o dinheiro e reaplicando. E depositava no palácio do faraó o dinheiro que ele ia ganhando do povo. E por aí foi enriquecendo, né? E o pessoal ia atrás dele pedindo pão, mas então ele vendia, porque ele guardou E assim, pouco a pouco, aí houve o seguinte: primeiro compraram, depois voltaram lá, daí peraí, agora não temos mais nada, e como é que faz? Não, aí vocês têm rebanho, vocês têm ovelha, tem cabra, carneiro, cabra. Então eles passaram, vendiam, entregavam as criações que eles tinham a troco do alimento, que eles não estavam, era passando fome. E aí, depois, no outro ano vinha, depois eles voltavam, mas agora não temos mais nada para oferecer, só temos nossos corpos e nossas terras. Nossos corpos significa o quê? Nossas pessoas com capacidade de trabalho, nossa força de trabalho e nossas terras. Então a gente aceita. Aí o faraó fica dono das terras e vocês escravos do faraó para trabalhar nessas terras, mas as terras passam para a propriedade do faraó e vocês, os escravos do faraó. Isso depois, no Novo Testamento, lá na 1 Coríntios, capítulo 13, fala também entregar o seu corpo para se engrandecer. Que hoje está claro, uma parte que tem que a leitura lá não é para se queimar, não, é para se engrandecer. E agora, o que é entregar os corpos? É para entregar-se à escravidão, para livrar um outro, alguma coisa assim, para melhorar a minha autoestima, né? Para se engrandecer, que seria. Mas então, entregar os corpos. E aí, e assim, o José conseguiu fazer que todas as terras passassem a pertencer ao faraó e o povo se tornar escravo do faraó. E depois aí volta a história da família, Jacó, Popá, né? E tem a bênção de Jacó para os filhos e tal. Resumo um pouco.
os acontecimentos, pois a visão que a Bíblia tem desses acontecimentos. E aí nós temos também, aí em termos de Jacó, a morte de Jacó, esses testamentos de Jacó vai, de certo modo, que apresentando como que uma profecia do que ia acontecer depois. É evidente que isso foi escrito depois dos acontecimentos, né? Então, mas não tem importância, é a valorização dessa pessoa de Jacó. E, por fim, o José perdoa os seus irmãos, porque, pelo contrário, eles venderam o José como escravo, né? Mas não sabia o que ia acontecer. A coisa reverteu tudo, foi ele que deu apoio aos seus irmãos. E depois Jacó morre, e aí assim termina o livro do Gênesis, a história dos primeiros patriarcas, e então procurando afunilar as famílias. Agora, cada vez mais é essa família de Jacó que vai ser o povo de Deus do Primeiro Testamento, que vai se multiplicar e vai se tornar esse povo de Deus. E José também depois pediu para levar os ossos dele quando saíssem do Egito, porque aí o povo ficou como escravo do faraó lá no Egito, e depois aí vem outros livros aí do Primeiro Testamento, partindo dessa história e dessa situação. E assim creio que podemos deixar para uma próxima semana a gente dar continuidade a essas histórias da Bíblia, que de histórico a gente não tem garantia, histórico mesmo, mas como diz o Bento XVI, o que interessa é o significado da história, não a historicidade. Aconteceu assim mesmo, foi daquele jeito. São histórias, às vezes, fabulosas, que colhidas de outros lugares também, mas tudo encaminhando para uma leitura desse povo de Deus, e entender quem que era esse povo que foi a base do Primeiro Testamento.